E aí galera, beleza? Sete aqui, gente, no vídeo de hoje trazendo pra vocês a minha análise do sexto episódio dessa terceira temporada de Kimetsu. E meu Deus do céu, cara, que episódio triste, mano. Eu fiquei com o olho cheio de lágrimas, chorei um pouquinho, não deu pra aguentar nesse episódio não. E eu já quero que vocês me digam aí nos comentários com a hashtag tristeza, se você chorou vendo esse episódio, se te impactou ou não a história do Genya. Tem muita coisa pra gente falar, então já deixa nos comentários. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum conteúdo. E muito obrigado também a todos os membros pelo apoio incrível. Se você também quer ter o seu nome na tabelinha, não deixe de dar uma olhadinha no botão Seja Membro aqui embaixo. Bora de uma vez pra análise de hoje. O episódio começou daquele fim de batalha tenso que a gente ficou no último EP por conta do que aconteceu com o Genya, cara. Que história é essa daquele visual do Genya, demônio? O que tá acontecendo exatamente? E é justamente esse pensamento que tá consumindo o Tangerina ali, que não tá entendendo nada que tá acontecendo com o Genya. Só que acaba que não sobra nem muito tempo pra eles ficarem se perguntando o que tá rolando por ali, porque os Onis já estão começando a reclamar e gritar ali, falando que não estão conseguindo se regenerar. Só que o Sekido já dá uma tranquilizada ali no pessoal, falando que ó, a gente não tá se regenerando agora, mas calma, vai dar certo. E nesse momento a gente que tá assistindo fica como, ué, vai regenerar? Que papo é esse? Não tinha cortado? Afinal, o Genya tinha conseguido cortar a cabeça do último demônio. No meio disso tudo, o Tanjiro ele não perde tempo, ele volta até a Nezuko, porque ele obviamente lembra que ela ficou lá soterrada, então ele vai até ela pra ajudar. E no meio disso ele percebe que não faz sentido nada que tá acontecendo ali, porque eles não conseguiram derrotar o Lua Superior 4 porque não adiantou nada o que eles fizeram. O Tanjiro percebe que tem alguma peça do quebra-cabeça que não tá encaixando ali, tem alguma coisa que não faz sentido. E é nesse momento que ele lembra de um cheiro que ele sentiu um tempinho antes de um possível quinto demônio. E isso é a maior prova de que tem alguma coisa estranha rolando ali. Só que, cara, não deu nem tempo do Tangerina refletir direito, o Genya já chegou ali cobrando ele, simplesmente. Ele começa a brigar com o Tanjiro, enforcar ele ao mesmo tempo e falar que ele não virou um Hashira porque ele não matou o Lua Superior 6 sozinho, ele teve ajuda. Só que o engraçado dessa cena é que enquanto o Genya tá enforcando o Tanjiro e brigando com ele, reclamando e falando um monte de coisa pra ele, o Tanjiro tá tipo, mano, tá de boa, por que você tá fazendo isso comigo? Por que você tá me enforcando? Por que você tá babando? E aí quando o Genya fala que é ele que vai derrotar o Lua Superior e é ele que vai se tornar um Hashira primeiro, o Tanjiro fica tipo, tá, beleza, eu te ajudo. E é muito engraçado esse momento porque a única pitada de comédia que a gente tem no episódio não seria Kimetsu se não tivesse uma pitadinha de comédia em algum ponto do episódio. E é muito doido ver a inocência nos olhos do Tanjiro, porque simplesmente o Genya não entende nada, cara. Como que ele aceitou tudo isso numa boa? Bom, é porque é o Tangerina, né? Esse moleque aqui, cara, a bondade dele não tem limite. E é nesse momento que os Onis começam a se regenerar de uma vez e a situação vai ferver de novo. O Sekido, como é o cara que representa a raiva, ele tá com muita raiva e ele nem perde tempo, ele já vai lançando uma rajada de raios ali pra tentar atingir eles. O Tanjiro, sem perder tempo, já começa a aplicar todo o seu plano, então ele já combina ali com o Genya, vai você e a Nezuko pra lá, e só toma cuidado pra não cortar ela por engano, né? Porque é minha irmãzinha. E na verdade eu menti, né? Porque aqui tem outra pitadinha de comédia, porque aparece a Nezuko muito fofinha fazendo, oi, tudo bem? É muito legal. Não me incomodou, pelo menos, né? Eu sei que pode ter gente que fica incomodada com isso, né? De ter comédia em momentos que estão tensos e tá rolando batalhas. Mas eu acho que quando feito da melhor maneira, bem administrado, com leves toques de comédia, não atrapalha tanto. Pelo menos não me incomodou. Mas eu quero saber o que vocês acham, então deixa nos comentários. Nesse momento, o Tanjiro ele meio que sai do núcleo principal ali da batalha, ele vai um pouquinho pro lado pra tentar buscar esse quinto demônio. E durante um dos ataques do Caraco ali na Nezuko e no Genya, ele simplesmente sente, por conta do balanço do vento, um cheiro um tanto familiar. E é graças ao olfato super aguçado do Tangerina que ele consegue perceber que naquele momento ele vai conseguir localizar esse demônio. Só que obviamente não vai ser tudo molezinho, os demônios que já estão por ali, eles vão impedir os três de conseguirem achar esse demônio. E é nesse momento que o Tanjiro começa a gritar pro Genya falando, ó, o demônio tá pra essa direção, vai, vai, vai. Ao mesmo tempo que tudo isso tá rolando, galera, continua uma batalha intensa ali do Orogi, do Caraco, o Sekido batendo na Nezuko, no Genya, no Tanjiro, todo mundo trocando golpes ali, então é uma doideira. E é muito legal a gente perceber o detalhe que o Tanjiro ele já tá muito mais no controle da situação, cara. Ele já tá bem mais forte nessa situação quando a gente compara até com o próprio arco do distrito. Ele não tá passando um sufoco absurdo, ele tá conseguindo se defender, trocar golpes. Só que tem um pouquinho de mentira no que eu falei agora, porque logo em seguida o Tanjiro leva um golpe do Caraco que ele não consegue se defender, só que nesse momento o Caraco ele usa o leque dele e joga uma pressão pra cima do Tanjiro que joga ele pra longe, só que ele consegue se segurar num toquinho de uma árvore e fincar a espada no chão. E a partir disso a Nezuko ela tenta ir pra cima do Sekido que vai jogar um golpe no Tanjiro, só que quando ela tá chegando perto dele, ela é empalada, cara, no estômago pelo Aizetsu com aquela lança prateada. É impressionante como a Nezuko não tem um minuto de paz. Ela é esfaqueada, perfurada, empalada, tudo de ruim que tem pra acontecer, acontece com ela. Ela tá quase como um saco de pancadas nessa luta. Meu Deus do céu, coitada. Por um breve momento a gente volta pro Gyoko e pro Tokito que continua preso lá no vaso, na prisão de água do Gyoko. E esse momento do episódio é quase como se fosse só pra gente ter um check no status
status do Tokito, como que tá a situação dele, e ele continua impossibilitado de fazer qualquer coisa, porque mesmo ele tentando cortar as pontas ali do vaso de água dessa prisão, ele não consegue fazer nada, porque é muito resistente. E o Gyoko, obviamente, continua se divertindo, rindo muito, falando que ele vai morrer logo logo e isso vai ser maravilhoso. A gente volta pra batalha principal e a Nezuko foi simplesmente empalada ali, presa numa árvore por conta da lança. Só que de repente, Tangerina volta com tudo, gente, usando todo o seu potencial, cara. Ele ativa a marca novamente e corta o braço do Sekido, cara. Simplesmente ele tá com tudo de novo. Tá com aquele nível de poder absurdo. A única diferença é que ele não tá mais com a espada pegando fogo, mas a lâmina em si ainda tá vermelha. É lindo esse momento, não é tão épico quanto foi aquela cena no último episódio, mas também é muito da hora. E é muito doido porque nesse momento a gente tem uma reflexão por parte do demônio a respeito do próprio Tanjiro. Agora ele ficou mais rápido do que antes. Desde o momento que eu encontrei ele, ele superou todas as informações. Reflexos sem iguais. Ele tem uma habilidade de se adaptar no combate. E cara, essa é a maior verdade do Tanjiro mesmo, porque o quanto ele consegue se adaptar durante uma luta e melhorar e crescer durante a batalha é bizarro. Esse crescimento explosivo que ele mostra quando tá no limite, Sekido tá impressionado com o menino Tanjiro. E o doido é que enquanto Sekido diz tudo isso, o Tanjiro simplesmente vai lá aplicando golpes e golpes. E como eu disse, ainda com a lâmina vermelha. E isso mostra claramente pra gente a evolução do nosso protagonista, que simplesmente não é de uma hora pra outra que ele fica mais poderoso. As coisas vão acontecendo e a evolução gradativamente vai rolando, mesmo que às vezes não seja tão claro na nossa cara. Bom galera, a Nezuko não é boba nem nada, ela precisa sair daquela situação, então ela já faz outra parada absurda. Mesmo com ela empalada ali e tendo um buraco no meio do corpo, ela vai se puxando ali pra frente, pra mais perto do demônio do Aizetsu, e ela simplesmente espeta a mão dela no chifre do Aizetsu, cara, e o sangue da mão espirra no Aizetsu e ela bota fogo no Aizetsu, incendiando ele. É impressionante como a Nezuko ela aproveita das habilidades dela de Oni pra criar umas situações e sair de situações de formas muito inesperadas. Ela aperta ele como se fosse um golpe de MMA ali com as pernas e, cara, simplesmente esmaga o cara botando fogo. O Tanjiro continua lutando ali e quando ele vai pra cima do Karako pra realizar mais um corte nele, ainda com a marca ativada, o Karako usa do seu leque pra botar uma pressão atmosférica gigantesca no Tanjiro e tentar esmagar ele de novo, assim como ele fez lá em episódios anteriores com a própria Nezuko e o Tanjiro. Só que a diferença nesse momento, meus amigos, é que o Tanjiro tá com a marca ativada, então o poder dele tá elevado, a resistência dele tá elevada. Então acredito eu que seja exatamente por isso que ele não desmaiou como aconteceu antes. Ele conseguiu manter a consciência mesmo com aquela pressão do leque do Karako, e não só isso, ele tinha conseguido dar um corte no Karako antes mesmo dele cair no chão. E o Karako fica surpreendido por conta disso, o braço dele parece o corte ali, ele fica com raiva, tenta pisotear a cabeça do Tanjiro que rola pro lado e continua gritando pro Genya, cara. Ele não quer nem saber se ele tá lutando com um demônio na frente dele. Ele ao mesmo tempo ainda tá rastreando com o seu olfato o demônio pra ajudar o Genya. Se isso não é um protagonista multifunções, eu não sei o que é. E é nesse momento que a gente volta pro Genya que tá no meio da floresta, correndo aos sons dos gritos do Tanjiro, tentando encontrar onde tá esse maldito demônio. Só que a parada curiosa nesse momento é que o Genya ele tá com o seu tempo, digamos assim, esgotando, e o seu poder vai acabar esgotando também, e isso é ele mesmo que diz. E o Tangerina, como um verdadeiro guia, continua gritando e falando as posições oeste, noroeste, nordeste, norte, sul, cara, ele tá falando tudo que o Genya precisa pra encontrar esse demônio. Até que finalmente o Genya se depara com um demônio minúsculo do tamanho de um rato, cara. É quase como se fosse um parente dos ratos Muki Muki. E o demôniozinho tem a forma do Hantengo original, de certa forma. A única diferença mesmo é o tamanho, que tá do tamanho de um rato agora. O Genya começa a se perguntar se não é esse Oni que tá controlando todos os outros. Será que tem chances de ser o demônio original? Ele vai tentando cortar até que ele consegue de fato chegar perto desse Oni a ponto de conseguir aplicar um golpe, até porque ele é minúsculo. E quando ele aplica o golpe, cara, no pescoço do Oni, a lâmina quebra bem onde pegou ali no pescoço e se parte, ele fica sem entender nada, ele não conseguiu cortar o pescoço do demônio. E pra variar, a única opção que sobrou ali pra ele é usar a sua 12 e dar um tiro no demônio, como se não fosse nada demais. E é exatamente isso que ele faz, só que o tiro não faz efeito nenhum naquele Oni. A resistência dele é muito elevada. E é nessa parte que a gente tem aquele momento famoso, que é a vida passando diante os seus olhos. É isso que acontece pro Genya, porque o Sekido tá atrás dele com o seu cajado prestes a esmagar por completo o pescoço, cabeça ali dele. A coisa não tá legal pra ele. E a partir de agora a gente entra na parte do episódio que, meus amigos, preparem o baldinho pra segurar as lágrimas, porque é triste. Flashback da história de Genya Shinazugawa. Genya começa todo esse momento dizendo que ele queria se tornar um Hashira, e isso pra fazer com que o seu irmão mais velho reconhecesse ele, e ele poderia finalmente pedir desculpas pelo que ele disse naquele dia. O Genya começa a contar sobre a sua vida, sua mãe, como que ela trabalhava dia e noite pelos seus filhos. Ele até fala que ele também tinha um pai, só que o pai dele morreu por conta de rancor, e sinceramente, tanto fez pra eles a morte do pai, justamente porque ele não era um bom pai. Ele batia na mãe dele,
deles, ele batia nos próprios filhos, cara. Então é por isso que eles não ligam pra morte dele. E nesse momento a gente começa a reviver alguns momentos do Genya criança, cara. E ele é muito fofinho, mano. É por isso que eu defendo o Genya, cara. Ele era um cara muito fofinho que se perdeu no meio do caminho por conta da raiva. Mas ele ainda é um baita personagem, adoro ele. Ele começa a falar com o Sanemi dizendo que não consegue dormir e pergunta se ele também tá preocupado com a mãe deles. E é nesse momento que o Sanemi decide ir atrás da mãe deles e fala, ó, você cuida de tudo aqui, irmão, e tá tudo certo. Mostra que eles se davam muito bem, o Sanemi e o Genya, cara. E isso se perdeu com o tempo por conta de algum acontecimento. E é engraçado que, na verdade, a gente acha que todas as crianças ali dos irmãozinhos dele e irmãs estavam dormindo, quando, na verdade, todos estavam acordados escutando tudo. Porque, obviamente, todos eles estão preocupados com a mãe que não voltou do trabalho. Só que, de repente, alguém chega na frente da porta, só que batendo de um jeito esquisito, sabe? Só que as crianças não pensam duas vezes, vão correndo na direção da porta porque eles acham que é a mãe deles. Cara, galera do céu, mano. Meu Deus. Já tinha sido difícil ver a família do Tanjiro morrer no primeiro episódio, só que como foi de primeira, não teve talvez tanto impacto quanto teve essa cena. Os irmãozinhos do Genya simplesmente levam cortes porque a porta quebra e eles morrem praticamente instantaneamente, mano. E é exatamente agora que o Genya também sofre um corte no rosto, exatamente onde tá a cicatriz dele. E algo entrou naquele lugar matando todos eles, e o Genya até acha que é um monstro, um lobo talvez. Tá meio escuro, então ele não consegue ver direito. E no último segundo, quando o Genya tava prestes a morrer, o Sanemi chega pra salvar ele, salvar o seu irmãozinho. E ele empurra esse monstro lá pra fora. O Genya começa a ficar desesperado porque ele percebe que o irmãozinho que ele tá segurando no colo, cara, ou na hora talvez ele nem tenha entendido que tava morto, mas que tava machucado também. Ele coloca ele no chão junto com os outros irmãozinhos e irmãs e simplesmente ele vai pedir ajuda, porque tá todo mundo morto ali já, só que ele nem percebeu isso ainda, ele acha que dá pra salvar eles. E é por conta disso que ele vai lá pra fora procurar ajuda, procurar um médico talvez. E ao mesmo tempo que tá amanhecendo, quando ele chega no topo da colina, ele encontra com o seu irmão ensanguentado com um machado na mão, e esse corpo era de ninguém menos, ninguém mais do que da sua própria mãe. O Genya fica completamente desesperado, tomado pelas emoções ali. É um momento do episódio que, gente, me deixou, sabe, angustiado, com raiva da situação, obviamente não com raiva do Sanemi, porque a gente entende ali como telespectador que ele não tinha outra saída, ele não tinha escolha. Mas imagina o que foi pro Genya ver isso acontecendo, cara. O seu próprio irmão matou a sua mãe. Na hora você não vai raciocinar, virou um demônio, qualquer coisa assim, nada disso importa naquele momento. É muito pesada essa cena. E o pior, ao mesmo tempo que o Genya vai sentindo tudo isso e gritando, esperneando ali, ele começa a chorar e dizer que o Sanemi é um assassino. Meu Deus, mano. A gente volta pra batalha depois desse flashback contando essa história pesadíssima da infância aí do Genya, e ele reflete dizendo que ele não queria ter dito nenhuma dessas maldades pro Sanemi. Ele apenas estava confuso, sabia que ia morrer. E é nesse momento que ele lembra que ele não tinha entendido que não era um lobo, que não era um monstro, era um demônio, era a própria mãe dele que tinha se tornado um Oni. A culpa no coração do Genya de ter acusado o próprio irmão de proteger eles porque ele matou a mãe, que era um demônio já, pesa demais no coração do Genya, galera. E nesse momento a gente tem uma lembrança de um acontecimento que rolou antes da família ser atacada por aquele demônio, no caso a própria mãe. O Sanemi olha pro seu irmãozinho mais novo e fala que a partir daquele momento os dois vão ter que proteger juntos a sua família, justamente porque o pai deles morreu. Mesmo que não importe muito a morte do pai, ele era forte, ele podia defender a família, mas agora não tem mais ele. O Genya entende o que o Sanemi tá pedindo e ele olha pra ele e concorda. E então o Sanemi olha pro seu irmãozinho, dá um sorriso, dá uma risada, cara, é um momento tão bonito. E aí a gente volta pro que tá acontecendo, que é o Genya quase morrendo. É uma explosão de emoções essa cena do episódio. O Genya obviamente não quer morrer sem poder pedir desculpas pro seu irmão. A verdade aqui é como o próprio Genya diz que, cara, ele tem que virar um Hashira pra ele se encontrar com os outros Hashiras, no caso o seu irmão. E é muito pesada essa cena porque o Genya começa a chorar, dizendo que não tem nenhum talento. Mano, é um aperto no coração, falar pra vocês que eu chorei. E o pior, ele ainda tem uma memória do Sanemi falando mal dele. Dele dizendo, um lerdo como você não é meu irmão, saia do esquadrão de exterminadores. E quando tudo tá prestes a ir por água abaixo, nosso protagonista, menino Tangerina, aparece pra salvar o Genya, galera. E ele corta novamente o braço do Sekido. O Genya fica em choque e o Tanjiro numa pose ali muito badass, cara, meio que de ponta cabeça, segurando na árvore. Ele fala pro Genya, você tem que ir atrás do demônio, eu vou te proteger, confia no pai. E ele olha pro Genya gritando e perguntando, você não vai se tornar um Hashira? Cara, a forma que o Tanjiro acredita no potencial dele é absurdo. E é muito tenso isso tudo, galera, porque é uma coisa acontecendo em seguida da outra, cara. Quando o Tanjiro aparece pra salvar o Genya, aparece outro demônio, o Aizetsu, atrás do Tanjiro pra matar ele. O Aizetsu usa a perfuração violenta. E quando o Tanjiro tá prestes a ser atingido, o Genya entra na frente dele pra salvar ele. Mano, meu Deus do céu, mano. Que episódio. É um salvando o outro, um se colocando no lugar do outro pra ajudar. O Tanjiro como protagonista bondoso, a gente já sabe que ele vai sempre fazer isso, mas o Genya fazendo isso, galera, me deu um negócio do coração que eu fiquei, que personagem
personagem, mano. Mesmo ele implicando com o Tanjiro todas as vezes que eles interagiram, até mesmo nesse estado meio demônio que ele tá, no momento decisivo ele se colocou na frente do Tanjiro pra salvar a vida dele, mesmo sabendo que poderia morrer. O Genya, galera, fica todo esburacado, mano. Todo esburacado. E ele olha pro Tanjiro mesmo naquele estado e fala: eu não consigo cortar a cabeça daquele demônio, mas você consegue. Então você vai atrás dele e eu vou deixar você fazer as honras dessa vez. De verdade, a trilha sonora nessa parte do episódio também tava impecável. Obviamente o Tanjiro não perde tempo, ele vai em busca do demônio e ele consegue encontrar depois de um tempinho esse maldito demônio rantengo. E pra acabar o episódio com aquele gancho maravilhoso, quando o Tanjiro tá prestes a aplicar o seu golpe no pescoço desse demônio, a espada dele pega fogo novamente, galera. Meu Deus, mano. Os caras sabem fazer gancho pra fim de episódio, é impressionante. E é exatamente assim que o episódio acaba, galera. A gente tem também, né, depois o pós-créditos com aquelas piadinhas de sempre, o Tanjiro tentando entender por que o Genya nunca come nada, e ele pedindo pra ele contar, afinal de contas eles são amigos, né, pelo menos na cabeça do Tanjiro. E é engraçado que o Genya fala que eles não têm intimidade pra isso, que ele não entende por que o Tanjiro fica cobrando essas coisas, só que aí o Tanjiro vem com um argumento muito bom, falando: pô, a gente era da mesma turma na seleção final, pô, a gente entrou nas águas termais juntos, então a gente é amigo. E quando o Genya vai questionar o que ele fala, o Tanjiro corta dizendo o título do próximo episódio: Vilão Terrível. Na moral, galera, gostei muito do episódio. Pra mim, outro episódio nível altíssimo, com um passado triste, história triste. E fala pra vocês, eu tava sentindo falta desse tipo de episódio que me deixa triste, cara, que me deixa angustiado por tudo que tá acontecendo. E esse EP entregou demais tudo isso, todas essas emoções necessárias que estavam faltando pra mim, pelo menos. Quero saber o que vocês acharam do episódio, então deixa nos comentários com a hashtag tristeza. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo. Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um abraço, até mais e falou!